E aí galera, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Esse vídeo aí com o conteúdo do jogo entre Corinthians e Fortaleza. Peço desculpas aí por ter lançado no final de semana. Eu tendo alguns problemas aí com o áudio, com a gravação dos vídeos aí. Meu PC aí deu problema no final de semana, tentei arrumar aí até o dia de hoje. Então aí, peço desculpas se não lancei antes, mas estamos aí lançando ele hoje. Vamos para algumas notícias que ocorreu na semana passada. Foi a volta, uma delas é a volta do Gustavo ao elenco corintiano, né? Depois de um bom tempo aí de inatividade, não jogou os primeiros jogos do campeonato pelo Corinthians contra a Fortaleza e contra o Flamengo e pela Copa do Brasil, mas acabou sendo relacionado para o jogo contra o Fortaleza. Não foi utilizado, mas aí é um bom sinal aí, jogador voltando depois de um bom tempo. Um jogador que acabou deixando o Corinthians e não foi relacionado para a partida foi o Sornosa, sentindo algumas dores, acabou aí não sendo relacionado para o jogo contra o Fortaleza, mas já é certo aí que está tudo bem com ele e ele será relacionado para o jogo contra a equipe do Montevideo Wanderers. Já o Jadson aí é um nome que já está descartado da partida, foi liberado para resolver alguns problemas pessoais, então ele não será utilizado no jogo contra Montevideo Wanderers. O jogador que voltou e já está de saída é o Gustavo Silva, que foi devolvido pelo Vila Nova, mas aí o Corinthians já disse que não irá contar com ele, irá repassá-lo para o Oeste, aí será o seu novo clube. E agora com dois jogadores aí que se vem aí no Corinthians por um tempinho a mais aí, é o caso do Walter, que fez a sua renovação, usando palavras do próprio goleiro aí, ele mencionou, abre aspas, 1000 vezes melhor estar no Corinthians, fecha aspas aí, é uma frase dita pelo próprio goleiro Walter, que vem a ser reserva da equipe do Corinthians devido ao Cássio ser o titular. Já teve o seu tempo de poder ser titular, infelizmente aí acabou não conseguindo render, mas aí vem se destacando aí, mesmo sendo reserva, vem se destacando, quando ele entra não deixa a desejar. Então esse, se eu não me engano, o contrato dele é por mais 2 temporadas, então aí agradeço a permanência do Walter, por mais que tenha tido aí todos os problemas e quiser a sua saída. Muito obrigado por você ter continuado no Corinthians, você é um grande goleiro. E espero aí que você possa ter mais oportunidades com o Cássio se destacando mais e indo cada vez mais para a seleção e você ocupando o seu espaço do jogador aí no tempo que ele estiver fora. Outro jogador aí que também não se vê no momento fora do Corinthians é o caso de Carlos Augusto, o lateral esquerdo aí. Ele diz que pensa em fazer história no Corinthians, palavras dele aí, abre aspas no começo e fecha aspas aí. Jogador aí que já pediu para não ser informado sobre qualquer tipo de proposta que vier a receber. Então aí o jogador se vê no Corinthians, ele teve aí 2 propostas de clubes italianos, do Atalanta e do Milan, mas aí no momento não se mostrou interessado em deixar a equipe do Corinthians. Então agora vamos focar um pouco aí no jogo, né, de 3-1 Corinthians e Fortaleza. Corinthians foi a Fortaleza, todo mundo esperava que o Corinthians ia com o time principal, né, para dar uma engatada aí, para pegar os 2 jogos decisivos contra Montevideo Wanderers e depois o clássico contra o Palmeiras. Porém aí a gente já foi surpreendido aí por uma informação indireta do filho do Fagner, né, que utiliza aí o Cartola, o jogo feito pela Globo.com, e nesse jogo acabou aí não colocando seu pai, ele sempre escala o próprio pai, mas nesse jogo não colocou e o povo questionou, ele falou, porque meu pai ele vai ser poupado. Então aí já sabia que o Corinthians vinha com algumas mudanças, mas o Carilli surpreendeu poupando muitos jogadores. Vamos aí relacionar as escalações da partida para vocês verem que o Corinthians teve bastante alterações comparado àquilo que vinha sendo esperado para essa partida.
Vamos começar aí com o Fortaleza, né? O Fortaleza que foi a campo com o Felipe Alves, Dias, Quinteiro, Carvalho e Carlinhos, Romarinho, Felipe, Juninho, Osvaldo, Wellington, Paulista e Chiesa. O Fortaleza aí no 4-4-2 aí, que normalmente a gente vê as equipes utilizando. Já o Corinthians foi a campo com Cássio, Michel na lateral direita, com Manuel e Gil na zaga e Nilo Avelar na lateral esquerda, Gabriel como primeiro volante, junto com o Júlio Urso à sua frente. Mas aí a gente viu mantendo o Pedrinho, que não joga quinta-feira, então o Pedrinho aí tendo uma sequência, porque na quinta-feira ele está suspenso. Aí do lado esquerdo e à frente a gente teve as três mudanças aí mais significativas. O Michel, a gente já tinha a informação aí do filho do Fagner, que ele não jogaria, seria poupado. Então as três mudanças que surpreenderam aí foi entrar o Matheus Vital no lugar de Sornosa e com o Jadson no banco. O Everaldo no lugar do Cleison na esquerda e o Bozelli no lugar do Wagner Love aí no ataque. Essas mudanças aí surpreenderam algumas pessoas, outras nem tanto, mas são mudanças aí significativas. Se você for analisar aí que o Corinthians vem numa crescente nos últimos jogos, mas que para você fazer uma mudança assim muito grande como fez, com jogadores que vinham sendo destaque, como é o caso do Cleison, o caso do Sornosa, mas que sentiu as dores, então colocar um jogador mais parecido ali no meio, seria o caso do Jadson. Colocou o Matheus Vital com um jogador de mais velocidade do que o Sornosa e recompõe menos, que eu acho que o Matheus Vital tem esse defeito. Ele é um grande jogador lá na frente, mas para recompor ele não é tão bom. E você coloca o Bozelli, que é um centroavante fixo, diferente do Wagner Love, que é um cara de movimentação. Então a gente via aí que o cara ele buscou uma forma diferente de jogar. No início do jogo aí teve alguns problemas, não conseguia encaixar muito bem, até começou aí com alguns cruzamentos da área, achar o Bozelli, que acabou errando a cabeçada, cruzamentos onde o Bozelli escorou e a bola sobrou aí pro Matheus Vital chutar da entrada da área. Lances assim começaram a aparecer no jogo, algumas tentativas de chegada nas laterais, aonde acabou rendendo aí esses lances, mas aí o Fortaleza também do outro lado estava aparecendo. Teve três tentativas consecutivas aí, o zagueiro cabeceou muito mal no cruzamento de escanteio e a bola quicou no chão e passou por cima do travessão. No lance seguinte, uma trama ali onde furaram a retranca do Corinthians e chutou muito fraco, o Cássio encaixou com facilidade, mas aí na sequência um outro cruzamento da direita, a bola cortou toda a área, o Osvaldo cabeceou para o meio e o Manuel aí, que não teve tanta sorte, acabou chutando contra o próprio gol. O Cássio não pôde fazer nada, o Cássio mirou ali para proteger o campo e quando o Manuel bateu, a bola foi para cima dele ali, ele não conseguiu fazer a defesa. O Corinthians foi para o segundo tempo perdendo de 1-0, voltou sem mexidas no início do segundo tempo e voltou um pouco melhor, voltou aí buscando se encontrar na partida, fazendo movimentações aí, conseguindo se achar um pouco do jogo, tanto que o Rogério Ceni colocou o Edinho no lugar do Osvaldo para tentar ali buscar os contra-ataques ali nas costas da defesa corintiana, que o Corinthians via descendo. Então aí o Carille optou por colocar o Fagner no lugar do Michel para ajudar ali o lado direito a descer, e tanto que o Michel já tinha o cartão amarelo desde os 12 minutos do primeiro tempo, então aí era uma preocupação. Tirou o Michel, colocou o Fagner. Com isso o Corinthians obrigou o Rogério Ceni a fazer mais uma mexida, colocando o Adriano no lugar do Romarinho. Mas aí quem chegou foi o Corinthians em uma trama pela direita, a bola foi tocada para o Pedrinho, que cortou para o meio e lançou na cabeça do Bozelli, que cabeceou, tirando do goleiro, a bola bateu na trave e acabou voltando para ele e empurrar para o fundo das redes, empatando a partida aí aos 67 minutos do segundo tempo. Já aí no lance seguinte aí, 4 minutos depois, uma outra trama aí com agora o Vital lançando o Pedrinho no mano a mano com o zagueiro. Pedrinho aí cortou para fora, vinha dois zagueiros pelo meio junto com o Bozelli, que vinha nas costas do zagueiro.
O Pedrinho cortou para a linha de fundo, ao invés de cortar para o meio, como normalmente ele faz quando chuta de fora da área. Dessa vez ele resolveu cortar para a linha de fundo, e nesse corte ele acabou obrigando o goleiro a fechar o ângulo, e nessa de fechar o ângulo ele bateu no contrapé do goleiro. Deu sorte que a bola ela não pegou tanta curva, o tapa foi mais certeiro, mais reto, e a bola foi direto para o gol, aí o Pedrinho ampliando o placar. O Rogério Ceni aí acabou vendo que o Corinthians virou a partida abrindo o time do Fortaleza, colocando o Felipe Pires, ex-Palmeiras aí do Hoffenheim, que foi contratado recentemente por empréstimo, colocou no lugar do zagueiro Carvalho. Uma mudança aí muito drástica. A gente vê o Carille fazendo algumas mudanças capciosas, tirando o volante, colocando ali, mas o Rogério Ceni foi para cima mesmo, tirou o zagueiro e colocou um atacante aí de lado para ir para cima do Corinthians. Mas aí, logo aí, 4 minutos depois, o Corinthians chegando ali na ponta, a bola foi tocada pelo Danilo Avelar, que se apresentou ali, Danilo Avelar esperando alguém passar, ninguém passou, todo mundo ali esperando ali, tentando ficar mais com a bola. Danilo Avelar chegou ali na entrada da área, não tinha ninguém para tocar, não tinha o que fazer, ele arriscou o chute, acertou um belo chute, a bola foi na gaveta aí, sem chances para o goleiro da equipe do Fortaleza, e o Corinthians aí acabou terminando a partida com 3-1, ainda colocou o Jesus no lugar do Júnior Urso e deu números finais aí ao jogo, com a vitória do Corinthians, que se mostrou muito bem na partida de hoje. A gente pode ver em alguns números aí do jogo, né, que o Corinthians se mostrou bem na partida, mas foi um jogo bem equilibrado, porém o Corinthians foi bem efetivo no jogo de hoje, se mostrando aí com uma versatilidade muito boa, mesmo que ele poupando algumas peças que se destacaram, né, nessa reconstrução e reformulação do Corinthians depois dessa parada para a Copa América, onde ele tirou o Cleison, que vinha em crescente, o Sornosa, que sentiu dores, mas aí ele não colocou o Jadson, que é o seu substituto natural, colocou o Matheus Vital, e tirou o Wagner Love, que era o cara de profundidade, o cara que dava a opção para fazer o gol, e colocou o Bozelli, que é um centroavante cascudo, centroavante experiente, e acabou aí dando certo. O Corinthians no segundo tempo, com esses jogadores, conseguiu aí virar o jogo. Depois o Corinthians colocou o Cleison no lugar do Everaldo, e tirou o Jesus e tirou o Urso e colocou o Jesus, mas foram mudanças aí depois de o resultado já estar a favor do Corinthians aí, então essas mudanças surtiram efeito. Os números do jogo aí a gente vai estar analisando. O Corinthians ficou com um pouco mais de posse de bola, 52% a 48%, impedimentos 2-1 do Corinthians, escanteios 1 para cada lado, sem muitos lances de bola parada, de escanteio. Chutes dados ao gol foram 14 contra 13. Chutes que foram no gol foram 3 do Fortaleza e 5 do Corinthians. Se a gente for pegar aqui a média, o Corinthians dos 5 acertou 3, fazendo 3 gols. Dos 3 que o Fortaleza acertou no gol, fez um gol. Ou seja, aí a média das duas equipes estava próxima aí, errando 2 de todas as tentativas. Mas o Corinthians conseguiu ser um pouco mais eficiente, acertar mais o gol, e foi mais cirúrgico aí nas chances que teve, sendo que foram 8 finalizações do Fortaleza de dentro da área contra 9 da equipe do Corinthians, e 6 finalizações de fora da área contra 4 da equipe do Corinthians. Então a gente viu aí que 2 gols do Corinthians foi de dentro da área e 1 de fora da área aí do Danilo Avelar. Defensivamente aí foram 9 desarmes da equipe do Fortaleza contra 10 do Corinthians. Gols evitados, o Fortaleza evitou 11 contra o Corinthians, que evitou 17. Interceptações, o Fortaleza interceptou 3 e o Corinthians 6. Já aí em distribuição, quase o mesmo número de troca de passes, 407 do Fortaleza contra 448 do Corinthians.
passes longos, quase não tiveram tentativas de passes longos. A precisão dos passes muito parecida aí, uma média um pouco mais de 87%. Precisão de bolas viradas também, muito parecida aí, com praticamente uma média de 81% das duas equipes. Precisão de passes próximos ali também, Corinthians aí com uma variação bem pouca aí, próximo aos 92% das duas equipes. Foram no total 19 cruzamentos feitos na área contra 15 do Corinthians, e o Fortaleza acertou muito mais cruzamentos. Fortaleza é o que tem, pegando todos os jogos que eu já mostrei aqui, esses scouts, é o que tem o melhor aproveitamento, acertando mais de 50%. Então aí é um aproveitamento muito positivo. Já disciplinarmente não teve muitas faltas, foram 18 cometidas pelo Fortaleza contra 16 do Corinthians, 2 cartões amarelos para o Fortaleza e 1 contra a equipe do Corinthians. Corinthians que essa rodada acabou terminando na oitava posição, com 19 pontos aí, junto com o Atlético Paranaense, porém aí o Corinthians tem um jogo a menos ainda e pode aí chegar até a quarta posição. O Corinthians pode aí se beneficiar por causa das outras equipes que estão à frente e também disputam outras competições, como é o caso de Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Internacional e Atlético Paranaense. Essas equipes ainda disputam Libertadores, Copa do Brasil e Sul-Americana. Então aí são equipes que vão aí ainda podem ter que poupar seus jogadores para essas competições. Porém tem duas equipes ali que não disputam nenhuma outra competição a não ser o Campeonato Brasileiro, que é Santos e São Paulo. Corinthians com esse jogo a menos, se ele conseguir vencer, ele chega a 22 pontos, chega à quarta colocação. Então aí seria muito positivo aí o Corinthians acumular gorduras até a gente chegar na metade do campeonato, que é até onde a gente já vai ter um desfecho positivo ou negativo na Sul-Americana. Então o Corinthians somando pontos pode aí chegar lá na frente com uma boa margem aí em relação a essas outras equipes que disputam outras competições, como é o caso do Atlético Paranaense, Internacional, Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras. Flamengo e Palmeiras aí podem não perder tantos pontos devido ao seu elenco, mas os demais aí são times com um elenco reduzido, então aí podem ter alguns problemas. Então o Corinthians não pode deixar de somar pontos para se manter aí próximo a esse pilotão da frente. Corinthians que tem como próximo jogo na quinta-feira contra Montevideo Wanderers às 21h30. Depois vai jogar no domingo. Surpreendentemente o jogo será transmitido na televisão, sendo às 7 horas. Talvez aí o Faustão seja colocado para mais cedo, mas devido aí o Corinthians jogar na quinta, para não ter problema aí de descanso, viagem, essas coisas, devido aí a viagem de quinta-feira de volta para o Brasil, talvez viajem logo após o jogo ou se não no dia seguinte. Então precisa aí de 48 horas de descanso, mas aí alguns treinamentos aí. Então por isso o jogo às 7 horas da tarde será transmitido na televisão, ao invés de o jogo ser às 4 da tarde. Já no dia 7 eu creio que é o jogo que está a ver ainda, de Corinthians e Goiás, no dia 7/8 às 7h15. Então aí o Corinthians pode nesse jogo aí chegar ao G4. Se vencer o Palmeiras aí já fica próximo do G4. Se vencer o Goiás aí entra de vez aí no G4, mas aí vai depender desses dois próximos jogos. Depois enfrenta o Internacional, então o Corinthians aí tem uma sequência de 3 jogos que podem combinar com ele lá em cima, contra Palmeiras no domingo, na quarta-feira seguinte contra o Goiás e no domingo seguinte no Rio contra o Internacional às 11 horas da manhã. E depois aí contra o Botafogo, que também não vem tão bem aí, não vem fazendo bons jogos. Então coisas aí no dia 17 às 5 horas aí tem um bom pode aí de todos esses jogos eu creio que o Corinthians aí acumule uma média aí de 8 pontos nesses jogos, desses 4 jogos que já estão com horários marcados. Tem o do Avaí, que também é um jogo difícil, mas eu creio que seja possível vencer. Então aí seriam 11 pontos aí nesses jogos que estão a ver.
Então seria uma média boa ali, o Corinthians continuar lá em cima, vencer as equipes que são consideradas fracas e pelo menos pontuar contra os que são considerados fortes. Contra o Palmeiras, que não vem numa boa fase, não tem como você dizer que o Corinthians irá vencer ou perder. A gente sabe aí que sempre tem esse jogo é o jogo do contra, né? Quem tá ruim no campeonato pega o clássico e acaba vencendo. Então aí tem que se esperar um pouquinho aí para ver se o Carille consegue acabar com esse tabu, né? Que sempre tem, sempre o time que está em péssima fase acaba se ressurgindo nesse jogo. Então aí o Palmeiras, que não veio muito bem das pernas aí no Campeonato Brasileiro, tomara aí que não tente se recuperar contra o Corinthians. Se você acompanhou esse conteúdo até aqui, eu agradeço bastante aí. Novamente eu peço desculpas por não ter lançado ele antes. Tentarei fazer os pós-jogos certinho. Acho que agora eu consegui resolver o problema. Tive alguns problemas aí, até mesmo com os vídeos, então tive que ficar refazendo até conseguir sair os vídeos. Esse saiu um pouco mais depois, que tive mais problemas aí, que tinha mais informações, e também pelo fato de que sempre quando terminava o vídeo estavam uns bugs estranhos aí e acabava perdendo o vídeo. Então peço a compreensão de vocês. Se você veio por esse vídeo, você é novo no canal, se inscreva aí no canal, ative o sininho para estar recebendo todas as notificações toda vez que chegar um vídeo novo. E se você gostou desse conteúdo, deixa o like, que ajuda bastante aí, ajuda também o YouTube a divulgar o canal. Quanto mais likes vocês derem nos vídeos, ou até mesmo dislike se você não gostou, o YouTube vai estar verificando, vai estar analisando e encaminhando para mais pessoas que possam gostar do mesmo conteúdo que vocês. Vocês podem comentar aí o que vocês acham, o que vocês concordam, o que vocês discordam, o que vocês veem de diferente ou igual ao que eu comentei aqui. Comentem, estarei respondendo vocês aí na medida do possível. Eu agradeço bastante a todos que acompanham esse conteúdo. Muito obrigado pela atenção e até o próximo pós-jogo. Tchau, tchau.